Te apresento o teu servo, Senhor. Senhor, o teu servo, ele tem se dedicado à tua palavra, Deus, e tem sido com ele todos os dias, Pai. Que tu possa fazê-lo, Deus, como um canal de bênção, que ele possa ser uma flecha polida em tuas mãos, que ele possa trazer a tua palavra com intrepidez, possa vir para agradar homens, mas sim agradar o Senhor, entregar a tua mensagem, a tua direção para nós, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode se assentar. É com muita alegria que nós estamos novamente na casa do Pai para celebrar, bendizer o nome dEle, participar hoje dessa noite especial, noite de ceia. Quero saudar também os irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós estamos vivendo dias de batalha, dias de luta, dias de guerra. Todo dia nós enfrentamos um problema, vemos uma dificuldade, é um verdadeiro tempo de guerra. E eu gostaria de buscar nessa noite, abstrair da palavra do Senhor, princípios espirituais para a nossa vida, de como prevalecer, como conseguir vitória em meio a tantas batalhas, tantas guerras. É o tema da ministração dessa noite, como alcançar vitória nas batalhas que nós enfrentamos. E nós estaremos meditando na palavra do Senhor, no texto que está lá em Josué, capítulo 2, no versículo 1, que diz assim: Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Esse texto, ele fala de um tempo em que o povo de Israel, isso aconteceu por volta do ano 1405 a.C., logo após o povo de Israel eles passaram 430 anos escravos no Egito, está lá em Êxodo 12:40, e depois, afastado da bênção, eles chegaram diante de Mel. E a Bíblia nos fala que logo após transpor o Rio Jordão, eles estavam diante, eles se confrontaram, estavam diante da pior dos obstáculos que eles poderiam enfrentar naquela terra prometida. E eram justamente as muralhas de Jericó. Essas muralhas estavam localizadas a oeste, à margem oeste do Rio Jordão, e era uma cidade fortificada, com muros altos, largos. E a Bíblia chega a dizer lá em Josué, capítulo 2, versículo 15, existiam casas em cima desse muro, dos muros de Jericó. Então era uma muralha humanamente considerada inexpugnável, impossível de ser transposta, de ser vencida. Ao passar o Rio Jordão, eles se confrontaram com o pior dos obstáculos da oposição. Era assim que estava a situação do povo de Israel. Pode passar. E a Bíblia diz no versículo 2, quando Josué, agora Moisés havia morrido, Josué assumiu o controle, e ele fez como Moisés fez, ele mandou espias, batedores, para espiar a terra, para saber a situação. Eles foram lá, depois que eles entraram, eles foram perseguidos, e eles passaram a noite na casa de uma mulher chamada Raabe. E no versículo 2 a Bíblia diz: então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens para após eles, pelo caminho do Jordão, até os vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Então, Raabe,
hoje, em especial, esse dia dedicado ao Dia da Mulher, e eu já gostaria de desejar, de congratular-me, de celebrar esse dia dedicado às mulheres, que são bênçãos. Raabe aí é um exemplo de fé que faz, vamos, ter uma fé diferente. Dona do prostíbulo, lá na cidade de Jericó, ela foi destacada por ser uma das poucas mulheres citadas na genealogia de Jesus. Mulher, prostituta, gentia, ela não era do povo de Deus, ela tinha tudo que a desqualificava para fazer parte da genealogia, da raiz de Jesus. Mas lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, está lá o nome de Raabe. Ela é a única mulher mencionada entre os heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Então, na história de Raabe, nós podemos ver como Deus é capaz, Deus é misericordioso para alcançar pessoas improváveis, pessoas que não mereciam. Deus, na sua graça, sua misericórdia, Ele olha para a fé de Raabe e faz com que aquela que não tinha merecimento, passasse a ter merecimento. Amém? Essa mulher, Raabe, ela deu livramento para os espias. Os espias, aqueles que foram mandados para espiar a terra, quando foram perseguidos, Raabe os escondeu e mentiu para o rei. Ela deu livramento para aqueles homens. Certamente, se fossem achados, eles seriam mortos. E aí não teria a invasão de Jericó, a derrubada das muralhas. Tudo estava naquela circunstância daquela mulher. Ela resolveu esconder os espias, mesmo sabendo que aquilo seria para ela uma pena capital. Se ela fosse descoberta, se eles descobrissem ela escondendo aqueles homens, ela seria morta imediatamente. Mas aquela mulher, ela preferiu assumir esse risco. Ela poderia ter entregues aqueles homens e com certeza ela alcançaria prestígio com o rei de Jericó. Mas aquela mulher, ela tomou uma atitude. Por que ela fez isso, pastor? Em Hebreus capítulo 11, versículo 31, a Bíblia diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então esse texto já fala que aquela mulher, ela adotou essa atitude pela fé, mas ela não fazia parte do povo de Deus. O texto nos leva a entender, no versículo 9, que Raabe, ela ouviu e creu, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Olha para mim aqui, olha para mim. Raabe não viu nenhum milagre. Raabe somente ouviu falar do Deus Todo-Poderoso. Ela ouviu, a Bíblia diz, muitos, porém, dos que ouviram, ou seja, esses homens ouviram. Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vê. Então, crer, a fé tem a ver com crer sem ver. Raabe não viu, mas creu. Ela ouviu falar desse Deus e disse: eu acredito que esse Deus existe. A Bíblia diz lá em João capítulo 20, versículo 29, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aquela mulher ouviu e creu. Foi por isso que ela assumiu uma atitude e que acarretaria até um risco para ela. Ela creu nesse Deus que era o Deus dos israelitas. Mas ela, além de crer, ela declarou. A Bíblia diz no versículo 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Ela estava falando para os espias. Quando os soldados foram embora, ela subiu no telhado, os espias desceram e ela começou a falar por que ela tinha escondido eles. Que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Essa mulher que não sabia, não havia visto nada a respeito de Deus, ela ouviu e creu. Romanos 10, versículo 9, a Bíblia diz:
se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ela creu e ela declarou com a sua boca: Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu reconheço que esse Deus de vocês é todo-poderoso. Você está entendendo? E por isso ela tomou uma atitude. Ela viu ali uma oportunidade de mudar de vida. Ela viu ali uma oportunidade de deixar aquela vida que ela vivia. Deus contemplou a fé de Raabe. E ele viu nela um desejo de conhecer mais a Deus, de fazer parte do povo de Deus. E aí o Senhor operou soberanamente, usando a fé de Raabe para proteger os espias, ao mesmo tempo dar uma esperança, abençoar aquela mulher. Raabe é um exemplo de uma mulher de fé, que acreditou e disse: eu posso, porque esse Deus pode mudar a minha vida. Pode mudar a história da minha família, a história da minha casa, a história da minha geração. Mesmo arriscando, passando por o risco de morte, de passar pela pena capital, ela disse: vale a pena acreditar nesse Deus. Capítulo 2, versículo 20. Ela, justificado pelas obras, quando a mulher tomou uma atitude, ela tomou uma atitude para que aquele... 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Diga glória a Deus. Aquela mulher improvável, uma prostituta, uma mulher desprezada, uma mulher de segunda classe, de uma classe inferior. Deus olhou o coração daquela mulher e disse: é através desta mulher, da fé desta mulher, que o meu povo vai alcançar vitória. Diga glória a Deus. Nós podemos abstrair o princípio espiritual para a nossa vida e dizer: para que eu alcance vitória nas batalhas, eu preciso ter fé, independente se as pessoas dizem que eu não posso, se as pessoas dizem que não vai dar certo, se a imprensa, se a mídia diz que não vai dar certo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Dá uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia. Nós podemos ver desse texto alguns princípios, algumas lições a respeito, em primeiro lugar, da graça de Deus. O que é graça, pastor? É um favor imerecido, é algo que eu recebo da parte de Deus sem que eu precise pagar alguma coisa. E nós vemos que essa graça de Deus, ela alcança os improváveis, aqueles que ninguém considera merecedor, aqueles que se considera que ninguém poderia dar uma chance. Deus olha e vê uma oportunidade, dá uma oportunidade para essa pessoa. Lá em Josué capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz, quando Raabe falando para aqueles homens, ela diz: se quando entrares na terra... Não, quem disse isso foi os espias, desculpa. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família... Olha para mim aqui. Os espias disseram para ela: tudo bem, você nos salvou, nós temos um compromisso com você, nós entendemos. Ela pediu para eles que ela desse livramento para ela e para sua família. Olha, mas tem uma condição: você vai colocar um fio escarlate, um fio vermelho amarrado na janela da sua casa. Se quando Israel invadir e não tiver aquele fio vermelho, aquele fio escarlate lá, nós não nos responsabilizamos pela sua saúde, pela sua vida. Você entende? Isso fala da graça de Deus, que Deus estava olhando para aquela mulher, mas estava dando uma oportunidade para ela. Isso fala primeiro da graça, agora isso também fala do amor. Remete ao sangue do Egito, quando o anjo da morte, sangue, ele não entrava, não é? Esse fio escarlate, ele nos remete a esse tempo, mas ele também nos remete ao sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus Cristo, né? Então há uma aplicação, uma prefiguração do sangue de Jesus que viria na frente. Lá em Josué capítulo 6, versículo 17, a Bíblia diz:
A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Isso aí já é Josué. Josué, quando já estava para invadir, ele disse: somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Então, Deus, ele manifestou a sua graça para alguém que não merecia e o seu amor, dando livramento para aquela que havia declarado pela fé que acreditava no Senhor. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso fala do amor de Deus. Nós não merecíamos. Eu e você não fizemos nada para merecer o sacrifício de Jesus, mas Ele nos amou. Ele olhou para mim, para você. Nós estávamos longe no pecado, nós estávamos afastados de Deus, mas o Senhor, Ele nos amou, e pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de crer e mudar de vida e ser transformados em Cristo Jesus. Amém, querido? Agora, o primeiro ponto, então, para que nós possamos enfrentar as batalhas é crer, é ter uma fé diferenciada, uma fé que adota atitudes. O segundo ponto fala de renovação da aliança. Quando os espias retornaram e Josué se prontificou a enfrentar, ele já estava pronto, sabendo de todos os segredos que os espias falaram sobre a estratégia de batalha. Antes de entrar, Deus chama Josué capítulo 5, versículo 2, naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Olha só, quando eles iam entrar, a batalha, os muros de Jericó estavam se preparando. Não, pode parar aí, pode parar. Antes de entrar na batalha, você precisa renovar a aliança com o Senhor. Pastor, o que é circuncidar? Circuncidar é retirar, fazer uma retiração por razões higiênicas ou religiosas. Eles deviam tirar o anteriormente, eles deveriam refazer, diz assim: descendência depois de ti nas tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Então Deus estabeleceu para o seu povo, na antiga aliança, uma marca, um sinal na carne, que os diferenciava dos demais povos. Essa marca, ela falava de um compromisso com Deus, essa marca na carne. E agora, antes de entrar na terra prometida, havia necessidade de refazer essa aliança. A Bíblia diz no versículo 3, Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gileade Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Essa nova geração, eles não estavam circuncidados, eles não tinham a marca da aliança, eles não tinham o sinal que os diferenciava dos demais, e Deus disse para eles: para que vocês alcancem vitória contra essa grande muralha, vocês precisam refazer a aliança. Ninguém pode entrar numa batalha se não tiver aliança com o Senhor. Você está entendendo? O texto bíblico, então, nos leva a entender que essa circuncisão, que era um sinal da aliança, na verdade ela apontava para a circuncisão do coração, na nova e eterna aliança. Romanos 8, 28, a Bíblia diz: porque não é judeu o que é exteriormente,
nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Essa aliança era uma prefiguração, ela apontava. Na aliança do Velho Testamento, a aliança era na carne, mas na nova e eterna aliança, que foi propiciada por Jesus Cristo, essa aliança seria no interior, seria no coração. Você está entendendo? Tudo na Bíblia, ela tem uma simbologia, ela prefigurava essa aliança. E no versículo 8, Josué capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: e aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Depois o Senhor disse mais, o Senhor, o nome daquele lugar se chamou Gilgal até os dias de hoje. Quando eles fizeram aliança, quando eles finalmente cumpriram, renovaram aquela aliança, que os identificava com o Egito. Identificação com o Egito, o opróbrio, a vergonha do Egito. Pode passar. E Deus, nessa renovação da aliança, além de fazer com que eles praticassem o ritual da circuncisão, também Deus demandou que eles celebrassem a Páscoa, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. E essa Páscoa, ela lembrava, ela ilustrava o livramento que Deus deu para eles. Tudo isso eles haviam deixado nos 40 anos que eles participaram, que eles estavam perdidos no Egito, antes deles conquistarem a promessa, antes deles vencerem aquele desafio terrível. Deus disse: vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão renovar a aliança. Antes de prevalecer, vocês precisam, para que vocês estejam aptos para desfrutar das promessas de Deus, versículo 11, e ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas torradas. Os israelitas puderam usufruir do alimento, o maná parou de cair, agora eles já podiam comer dos frutos da terra. Eles haviam crido, eles haviam celebrado, participado do ritual da circuncisão, que eles haviam deixado de fazer, eles haviam participado da Páscoa, agora eles estavam usufruindo do fruto da terra. Isaías 1,19, a Bíblia diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem ou o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Diga glória a Deus. Deus tem o melhor que há nessa terra. Deus tem vitória, Deus tem bênção para mim e para você. Mas essa bênção, ela tem uma condição. Essa bênção é para aqueles que estão aptos, para aqueles que têm aliança com Ele, aqueles que estão compromissados com o Senhor. Essa nova aliança é a nova aliança que se aplica através da ceia. Nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, quando Jesus diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Jesus veio trazendo a nova aliança, aquela aliança que foi no passado, trazia princípios, e eu preciso abstrair, são verdades absolutas. Ela foi substituída pelo, não é mais uma marca na carne, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Lá em Marcos 16:15, a Bíblia diz: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você entende? Então são princípios. O batismo é uma confirmação do compromisso com Deus. Não é mais preciso a circuncisão, não é mais preciso a marca na carne, a marca exterior, mas agora, com a nova aliança, o que é preciso é um compromisso interior de obedecer, de ter compromisso com o Senhor. A ceia, ela
vem em substituição à Páscoa. Lá em 1 Coríntios 11, 26, a Bíblia diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a noite de ceia é noite de celebrar a aliança, de renovar a aliança com o Senhor. Toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos renovando a aliança com Deus. É trazer à memória o que o Senhor fez lá na cruz do Calvário e me lembrar, e fazer concertos, tirar aquilo que está desagradando a Deus. Noite de ceia é noite de renovar a aliança. No versículo 27 a Bíblia diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A noite de ceia é noite de introspecção, é noite de fazer avaliação. Será que a minha fé tem feito diferença? Será que realmente eu tenho agido com fé? A exemplo de Raabe, eu tenho ouvido, eu tenho retido que a palavra que Deus tem falado comigo, isso eu tenho crido, isso tem gerado ação na minha vida? Será que realmente eu tenho partido para a prática, deixando a teoria de lado, como fez Raabe, ousadamente? Ou será que eu tenho ouvido e aquilo entra no meu coração, até eu me alegro, mas depois aquilo vai se esvaindo e não provoca nenhuma ação? Noite de ceia é de se autoexaminar. Será que ainda existe algo que me vincula ao Egito? Que me identifica ao Egito? Noite de ceia é noite de pedir perdão para Deus. Noite de ceia é noite de entender: para que eu consiga vitórias na minha vida, eu tenho que renovar a minha aliança. Quando Josué e todo o povo de Israel, eles celebraram a Páscoa, eles se circuncidaram, eles ficaram aptos a alcançar vitória, a Bíblia deu. Eu creio, querido, que se hoje Deus me dá a oportunidade para coisas, eu preciso tirar do Egito. Eu quero hoje tirar toda a minha aliança contigo nesta noite. Eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem sabe hoje, essa palavra falou com você e você entendeu: será que não é por isso que eu não tenho conseguido alcançar a vitória, pastor? Hoje eu entendi que realmente eu tenho deixado de crer como eu deveria crer. Talvez você tenha ouvido, dado mais ouvidos ao que a televisão diz, ao que a mídia diz, ao que as circunstâncias dizem. Talvez você, na sua atitude, diante dos desafios, dos exércitos inimigos, você tem preferido ouvir a voz do mundo ao invés de ouvir a voz de Deus. Convido você a fechar os seus olhos agora. Eu gostaria de dar oportunidade para que você falasse com o Senhor. Logo mais nós vamos participar da ceia. Ceia é noite de celebrar alianças, renovar a aliança com o Senhor. Quem sabe você precisa dizer: Senhor, me perdoa. Perdoa minha falta de fé. Perdoa, Senhor. Porque muitas vezes eu tenho lido a palavra, eu tenho ouvido as ministrações, mas eu não tenho crido. Sabe, às vezes eu acho que tu não podes ou não queres me ajudar. Começa a falar com Deus agora. Começa a falar com Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesta noite. Quem sabe você precisa dizer: Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo. Eu quero te pedir perdão, porque eu entendo, o Espírito Santo já tem me falado, que existem coisas que me ligam ao Egito, Senhor. Existem práticas que eu tenho adotado, e eu tenho consciência disso, e tem me identificado com o Egito. Mas hoje eu quero extirpar, eu quero tirar da minha vida. Antes de participar dessa ceia, de renovar a minha aliança contigo, eu quero hoje deixar de lado
e tem desagradado o teu coração, Senhor. Me perdoa, me perdoa, perdoa a minha falta de fé, perdoa porque muitas vezes eu fico tão abalado e isso denota que eu não perdoa nessa noite os nossos pecados. Nós queremos hoje sair, falecer diante das mãos. Nós estamos prontos e ansiosos para usufruir do fruto da terra, Senhor, o cumprimento das promessas. Mas nós entendemos que depende de nós renovar essa aliança hoje. Por isso eu quero consagrar nossas vidas a Ti. Cada pessoa que está confessando seus pecados, quer aqui no templo ou nos lares, que Tu possa derramar do sangue de Jesus, purificando de todo pecado, de todo obstáculo, de todo impedimento, que toda legalidade seja desfeita hoje em nome de Jesus. Mas que tu possa colocar em nós, Senhor, a certeza de que as muralhas, oh meu Deus, de que as muralhas cairão, de que Tu há de intervir de maneira sobrenatural, meu Pai. E Tu derrame, Senhor, do alto dos céus o poder sobrenatural para desde já desfazer esta muralha, a muralha da doença, a muralha da escassez, da miséria, que caia por terra em nome de Jesus. Não existe muralha forte o suficiente, não existe poder suficiente que possa se opor ao poder do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nesta noite nós tomamos posse da vitória. Nessa noite nós tomamos posse da terra prometida, a terra que manda leite e mel, meu Pai. Eu profetizo a vitória do Senhor, eu profetizo a bênção de Deus, eu profetizo a unção do sobrenatural na sua vida nesta noite, e faço isso em nome de Jesus. Se você crê, dá uma oferta de palmas ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.